Fala galera, estamos aqui no 12º episódio do Taura Podcast, o nosso programa agora sim, quinzenal, hein? Quinzenal, pode anotar na tua agenda. Até aproveita, inscreve aqui no canal, marca o sininho que tu vai sempre saber das nossas novidades. Tá saindo muito corte legal aqui para vocês assistirem, conteúdo de qualidade para vocês. Estamos aqui hoje gravando um episódio especial alusivo ao Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata, saúde masculina. Claro, tudo a ver com o nosso episódio, né, gente? Esporte, bem-estar, autoestima e saúde masculina é o que a gente quer falar com vocês. Estou aqui com meu colega, Dr. Vinícius, o Vini. Tudo bom, Vini? Tudo bem, né? Aqui, feliz de participar de mais um episódio do Taura Podcast, um episódio necessário, né? Dentro aí do grande assunto do nosso podcast, que é a saúde, o bem-estar, esporte masculinos, né? E a gente, durante esse episódio, vai linkar essas três coisas aí, porque é possível, inclusive, prevenir o câncer de próstata com bons hábitos. Então estou bem feliz de participar mais uma vez, né, e aqui recebendo um amigo de longa data, né, que o Alex vai apresentar para todos aí. Então, galera, nós estamos aqui agora com o nosso convidado. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Urologia, médico urologista, do grupo San Pietro, Grupo Hospitalar San Pietro, médico urologista no Hospital Nossa Senhora das Graças, veio direto do plantão aqui do hospital, Hospital Geral em Novo Hamburgo, Dr. Flávio Aronovich, russo, isso? Exatamente. Filho de Arão. Tudo bom, Flávio? Bem-vindo. Tudo bem, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite do Dr. Vinícius, do Alexandre, por poder participar desse podcast, falando de um tema tão importante para a saúde masculina. Quer dizer, o Novembro Azul é uma data que a gente procura fazer essa divulgação para todos os homens da importância dos cuidados com a própria saúde. Então, o nosso programa, quando o Vini me convidou para fazer o programa, Flávio, foi até... Tem o nosso episódio 1 ali que a gente fala disso, né? E a proposta, quando ele me trouxe, foi muito legal, né? Que ela falava de autoestima e bem-estar masculino. E eu entrei mais pela parte do esporte, mais por conversar com bastante gente. E desde aquele dia eu pensei assim, poxa, tem tudo a ver a gente trazer um urologista para conversar. E eu acho, Vini, que se tu lembrar, eu te pedi 5 ou 6 vezes a indicação de urologista. Sim, a gente sempre tentando, porque é uma coisa que faz parte, assim, da saúde masculina e é um tema que é uma dificuldade para os homens, né? Assumir que precisa cuidar da própria saúde, né? Isso para a mulher é uma coisa muito natural, né, e começa bem mais cedo, e o homem ele começa a se preocupar para valer com isso só ali a partir dos 40 anos, o que é um erro, porque na verdade a gente tem que se preocupar com isso antes, né, prevenir as doenças. Então a gente sempre com esse projeto, poxa, temos que levar um urologista, um urologista, e agora, né, eu acho que a energia conspira, depois, né, eu acho que a energia conspira, tem que ser no novembro, vamos fazer ele certo, vamos fazer no momento certo. E aí, estamos contigo agora, Flávio. Tem tudo a ver com o escopo do podcast, quer dizer, a urologia, ela é a especialidade dentro da medicina que foca na saúde do homem, né? Obviamente que o urologista não trata só da saúde masculina. Nós atendemos também mulheres, crianças, né? E patologias diversas, quer dizer, por que eu escolhi a urologia, né, para trabalhar? Bom, eu sabia que eu queria uma especialidade cirúrgica, né? E aí, dentro da residência de cirurgia geral, a gente acaba passando por inúmeras especialidades. E quando eu fui para a urologia, eu percebi que, de fato, era uma especialidade muito ampla, que trata da parte oncológica, da parte preventiva de doenças benignas, da parte emocional dos pacientes. A gente faz muita consulta com um teor psiquiátrico, psicológico, quer dizer, questões relacionadas à sexualidade, disfunção erétil, tudo isso aí é abordado com muita ênfase pelo urologista. Agora, falando especificamente da campanha do Novembro Azul, só para ilustrar, né? Quer dizer, o Novembro Azul foi uma ideia criada lá em 2003, na Austrália, onde 2 indivíduos da área da saúde perceberam que o Outubro Rosa estava dando muita resposta na sociedade. Vamos fazer
né, um movimento para fomentar a saúde masculina. E como que eles resolveram chamar atenção para isso? Com o uso de bigodes. Quer dizer, o bigode acabou, num segundo momento, virando o símbolo da campanha por responsabilidade desses dois homens, que deixaram o bigode crescer no mês de novembro, e não por acaso no mês de novembro, porque no dia 17 de outubro, é o Dia Nacional do Combate ao Câncer de Próstata. Então, o mês de novembro, eles resolveram iniciar esse movimento, e inicialmente foi conhecido como Movember, né? Que é uma mistura de mustache, né, com novembro. Então, a campanha deu muito certo. No ano seguinte já tomou proporções maiores, e mais ou menos em 2011 a Sociedade Brasileira de Urologia trouxe para o Brasil essa campanha para fomentar, né, esses cuidados com a saúde masculina. Doutor, por que a saúde masculina ainda é um tabu? Por que o homem considera um tabu? De fato, é um tabu. Existe aquele arquétipo do homem super-herói, do pai provedor, do chefe de família, que não se permite ter problemas, e isso culturalmente faz com que o homem procure menos o médico. Quer dizer, diferentemente das mulheres, em que a menina, quando tem a primeira menstruação, a família tende a levar ela ao ginecologista, não existe esse paralelo na saúde masculina. Quer dizer, quando o menino começa a apresentar os primeiros sinais da puberdade, ninguém vai pegar ele e levar no urologista, né? Pelo menos até então. A gente está tentando incutir na cabeça da sociedade a importância, né, dessa primeira consulta, e que o urologista se torne o médico do homem, né? Quer dizer, quando o homem começa a desenvolver os sinais da puberdade, ocorrem modificações no organismo, e muitas dúvidas são geradas. Quer dizer, é um período de transição muito complicado, e a falta de alguém, né, para orientar, para tranquilizar esse indivíduo, muitas vezes pode repercutir em problemas no futuro. Pasmem, existe um trabalho, né, publicado alguns anos atrás, em que mostra que o primeiro encontro sexual de um homem, quando tem uma experiência negativa, repercute, né, na vida sexual desse indivíduo. Quer dizer, problemas de ansiedade, disfunção erétil, ejaculação precoce, muitas vezes ela tem relação com aquele primeiro intercurso sexual. Então, muitas vezes, um médico habilitado orientar esse jovem com relação à prevenção à gravidez, infecções sexualmente transmissíveis, o momento adequado, a parceira adequada, tudo isso faz parte dessa consulta com o urologista na puberdade. Quer dizer, a importância, às vezes, repercute até em saúde pública. Quer dizer, são pessoas que vão procurar menos atendimentos, vão demandar menos do sistema de saúde. Então, o urologista tem um papel importantíssimo também nessa questão do jovem. Sem falar na questão do câncer de próstata, né? Que de fato ele é o carro-chefe do Novembro Azul. Por quê? Porque é uma doença com uma prevalência muito grande, e que a gente consegue, detectando ela no início do processo, resolver o problema e curar esse indivíduo. O câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais prevalente na saúde do homem. Quer dizer, ele vai perder para tumores de pele, não melanoma, e depois o câncer de próstata. Para te ter uma ideia, a cada hora um homem morre no mundo por câncer de próstata. Quer dizer, é uma prevalência muito grande, e aqueles indivíduos que relegam isso estão sujeitos a eventualmente desenvolverem os sintomas e eventualmente ter um desfecho muito maligno com relação a isso. Eu sempre digo para meus pacientes, é melhor a gente encontrar o câncer do que ele nos encontrar. Porque no momento que ele dá sintomas, muito provavelmente a gente perdeu o timing de resolver o problema. Quer dizer, vai ser uma paliação. Então a gente tem que identificar esse câncer antes dele desenvolver sintomas, de modo que a gente consiga resolver o problema. No câncer de mama, a gente fez um episódio com a doutora Renata anteriormente,
E o câncer de mama, ele tem uma característica que a gente consegue fazer o autoexame para encontrar os nódulos e fazer uma questão preventiva. Como é que é a prevenção? Como é que é para o homem? Quais são os sintomas iniciais quando eu ligo o alerta? De novo, a gente entra naquela história do tabu. Quer dizer, entre os exames de screening para detecção precoce do câncer de próstata tem o toque retal. E isso muitas vezes tira aquele homem super-herói da consulta. Quer dizer, por preconceito, por tabu, por questões relacionadas até a brincadeiras que acontecem. Inclusive tem um grande portal aí de humor no Brasil que fez, né, uma alusão ao Novembro Azul até de uma maneira desnecessária, né, ironizando a questão do toque retal, que já é um problema trazer os homens para consulta. Então eles fizeram quase que um desserviço, né? Mas enfim, de fato, voltando à tua pergunta, os exames importantes para a gente detectar o câncer de próstata, eles não são exames como o câncer de mama que tu pode te autoexaminar. Quer dizer, existem 2 exames principais hoje em dia no Brasil, né, que são o PSA, né, que é uma substância produzida pela próstata, ou seja, se eu dosar o PSA numa mulher, vai vir 0, porque ela não tem próstata. Existe um normal para a idade, e quando esse exame ele dá alterado, a gente suspeita que algum problema está existindo. Agora, é um exame específico para câncer de próstata? Não é. Quer dizer, atividade sexual, o próprio toque retal, andar de bicicleta com impacto, né, na região perineal, infecção, tudo isso eventualmente pode causar um aumento do PSA e não necessariamente ser um câncer. Então, no momento em que o homem faz o exame do PSA e dá alterado, não está tudo perdido. Tem outras causas de aumento, mas já liga um sinalzinho vermelho de que eventualmente a gente pode estar à frente, né, ao câncer de próstata. Associado ao PSA, a gente faz o toque. Tem que fazer o toque, doutor? É a pergunta que a gente escuta assim, sistematicamente nas consultas. Tem que fazer, porque 80% dos cânceres são diagnosticados com PSA, mas 20% deles são identificados pelo toque retal. Quer dizer, o toque retal é um exame inócuo, rápido, indolor, né, que a gente consegue tirar muitas informações em poucos segundos, que vão desde consistência, dor, nódulos, endurecimento, tamanho. Quer dizer, tudo isso aí a gente vai montar um quebra-cabeça e vai dizer, tu vai ter que avançar, vão ter que fazer o quê? Uma investigação subjacente. Como é que a gente faz isso? Temos 2 possibilidades, ou fazemos uma ressonância magnética, né, isso na iniciativa privada já é definitivo, já é conduta. Agora no SUS a gente tem um pouco mais de dificuldade, então a gente parte direto para a biópsia. E aí existe uma gama de possibilidades, né, fazer a biópsia, né, com fusão, que é com auxílio da ressonância, a biópsia simples com ecografia, a biópsia transperineal, quer dizer, a medicina estuda muito o câncer de próstata dada a prevalência na sociedade. Então, a cada dia que passa, a gente tem mais alternativas de tratamento e de diagnóstico. Atualmente a gente tem disponível, não no Brasil, né, talvez nas capitais a gente tenha alguma coisa já nesse sentido, que são testes genéticos, em que a gente consegue predizer a chance desse paciente ter um câncer e vai além. A chance desse câncer ser um câncer muito agressivo. Então isso nos auxilia muito nas alternativas de tratamento, né? Quer dizer, o câncer de próstata ele tem uma gama muito ampla de apresentações. Pode ser um câncer que eventualmente vá avançar insidiosamente, lentamente, e que nos permite, inclusive, não fazer nada, entre aspas, ou seja, só monitorar esse indivíduo. Quer dizer, a gente pode ir fazendo o PSA, continua igual, faz uma biópsia, continua igual, e vai mantendo, né? Ao passo que a gente, eventualmente, pode identificar uma possibilidade de uma progressão mais grave, e aí esse indivíduo já vai ser indicado para o tratamento definitivo.
né? Seja ele cirúrgico, seja ele radioterápico. Essa pergunta eu achei ela muito importante porque tem uma diferença grande entre o câncer de mama, justamente porque não é possível fazer autoexame para câncer de próstata. É melhor não fazer, inclusive, né? E nós somos cirurgiões, né, Flávio? E a gente sabe que a mão do cirurgião é uma coisa, a gente desenvolve uma capacidade de exame físico ao longo dos anos, examinando milhares de pacientes, que é uma coisa muito sensível, né? E nada, na minha opinião, vai substituir a capacidade do urologista de pegar a história clínica do paciente, né, os sintomas ali que eventualmente ele tenha começado a sentir, vai juntar isso com o exame de PSA que ele fez, com o que o urologista consegue observar através dos hábitos daquele paciente e o exame físico. Então, assim, é muito importante os homens entenderem que dificilmente, né, essa sensibilidade, né, do exame físico e da capacidade do urologista de avaliar o paciente como indivíduo vai ser substituída por algum outro exame. Então não adianta ficar só dosando o PSA, e se o PSA está baixo, ficar tranquilo, ou então, ao mesmo tempo, o contrário, né? Se desesperar por um PSA alterado, que muitas vezes não vai ter significado clínico nenhum. Então, ir ao urologista é uma coisa que deve estar na rotina do homem, porque essa capacidade que o urologista tem de unir essas informações, ela é insubstituível. Não tem absolutamente nada que vai substituir essa experiência que ele tem. De fato, na consulta a gente procura pescar ali situações que eventualmente podem aumentar o risco desse homem vir a desenvolver um câncer de próstata. Quer dizer, o que já está bem estabelecido na literatura médica é que o fator genético ele é preponderante. Ou seja, homens que têm um parente de primeiro grau acometido com câncer de próstata tem um risco, às vezes, 6 vezes maior do que aquele homem que não tem nenhum familiar, né, com a doença. Então, puxa, o indivíduo chega com alteração de PSA, com um tio, um irmão com câncer de próstata. A chance dele quintuplica. Então, o teu limiar de investigação vai ser muito menor. Ao passo que aquele homem que não tem nenhum histórico familiar, não tem fatores de risco identificáveis, e quais são eles? Homens afrodescendentes têm uma possibilidade maior de desenvolver câncer de próstata. Homens que não praticam atividade física, e aí entra a questão, né, da qualidade de vida. Quer dizer, aquele indivíduo que faz atividade física regular, que tem uma dieta balanceada, né, que tem níveis de estresse diminuídos, esse cara ele vai ter menos inflamação no corpo e automaticamente vai ter menos probabilidade de ter essas mutações que vão gerar o câncer. Então, é difícil, né? A gente, tem que comer bem, dormir bem, não se estressar, né? Na nossa rotina urbana de trabalho, isso é praticamente impossível. Então, parece todos fácil, mas não é. E não é só para câncer de próstata, isso são para todo e qualquer tipo de tumor maligno do corpo. Quer dizer, aquele indivíduo que não tem uma saúde plena, né, a gente, né, aumenta o risco de eventualmente desenvolver alguma doença. Fatores de risco, então, qualidade de vida, né, afrodescendentes, a idade, obviamente, e a herança familiar. E aí a gente entra nessa questão da prevenção, né, versus detecção. São coisas distintas. Tu detectar um câncer de próstata cedo, tu não está evitando nada, tu só está tentando resolver um problema que já foi criado lá na frente. Então, eventualmente a gente tem que focar nessa questão de prevenção. E aí o Novembro Azul entra com uma força muito grande, porque o urologista muitas vezes é a porta de entrada desse indivíduo no sistema de saúde. Quer dizer, aquele homem que não foi no urologista na puberdade, ele perdeu qualquer referência, né, em termos de orientação médica, e vai procurar um profissional quando ele está com problemas. Então, o Novembro Azul ele vem para reforçar a necessidade desse homem procurar consulta médica. Não poucas vezes acontece do paciente chegar na consulta com sintomas urinários, né? E aí tu conversa com ele, tu tenta identificar, né, eventuais fatores de risco para ele desenvolver o crescimento da próstata, que é o mais comum, né? A próstata ela tende a crescer com a idade.
né, não necessariamente associado a sintomas, mas ela cresce. Então existem fatores de risco identificáveis também para o HPB, que é a hiperplasia benigna de próstata. E entre eles, a gente tem a síndrome metabólica, né, que são aqueles achados, né, relacionados a questões cardiovasculares, né, resistência insulínica, pré-diabetes. Olha a obesidade, né, voltando aí pro assunto. Eu pois sempre então. digo isso, né? Que a gente vai, volta e toda vez que a gente vai falar sobre problemas de saúde, tem lá a obesidade no pano de fundo também, né? Então, interessante isso. Então, voltando, o que acontece? Esse indivíduo chega com uma queixa urinária e, obviamente, a gente vai fazer, entre os exames, o PSA, mas a gente vai fazer uma avaliação metabólica desse indivíduo, né, que talvez ele tenha feito isso nunca na vida, né, ou há muito tempo atrás. E a gente descobre que esse indivíduo está diabético. Está com a diabetes instaurada no organismo e o motivo pelo qual ele está urinando muito não é uma questão específica da próstata, e sim uma questão metabólica. Quer dizer, o diabetes, entre outras circunstâncias que ele causa um aumento da diurese, quer dizer, esse indivíduo vai urinar mais. E aí, porque eu tô com a próstata... Não, tu tá com diabetes. E aí a gente consegue identificar problemas que no futuro vão causar sérios danos à saúde desse indivíduo, né, nessa consulta urológica. Quer dizer, o urologista tem um papel importantíssimo na saúde desse indivíduo, não só em questões relacionadas à parte urinária, mas sim metabólica. Esse exemplo aí reforça aquele conceito do urologista como médico do homem, né? Não muitas vezes as pessoas acham que tem que ir ao urologista só porque elas... comecei a ter um problema que eu acho que é um problema na próstata, mas é muito maior do que isso, né, Flávio? Muito mais questões que o urologista tem que dominar e entender, porque para dar um atendimento integral a esse homem, né? Não tem dúvida alguma. Quer dizer... o homem no Brasil ele é relegado muitas vezes, né, por questões de saúde pública mesmo. Então, tu teres uma referência para tua saúde, né, um médico com que tu pode levar toda e qualquer queixa, isso vai fazer com que esse homem tenha uma longevidade maior. Quer dizer, não é à toa que o homem ele vive 7 anos a menos que a mulher. Né? Claro, tem questões relacionadas a trauma, que o homem se expõe mais do que a mulher, né, culturalmente, né, a eventos traumáticos. Questões cardiovasculares, tem a questão do efeito protetor do estrogênio na mulher, quer dizer, ela vai ter problemas cardiológicos depois do homem, mas existe também essa questão cultural de falta de prevenção na saúde masculina. A prevenção, ela tem sido uma questão que a gente trata bastante aqui no programa, né, Vini? A gente tratou dessa questão de prevenção no programa com o Dr. Dieguinho. A gente tratou da prevenção com a doutora Renata. A gente trata de prevenção agora, a gente trata de hábitos. Quais são os hábitos que auxiliam na prevenção? Alimentares, tipo de esporte que eu posso praticar, que eu não devo, como é que funciona isso? Existe alguma coisa assim? Tipo, nós estávamos falando esses dias sobre osteoporose com o Dr. Thiago Ferrari e ele falou, exercício de força contribui mais na prevenção da osteoporose e tratamento do que uma alimentação direta para aquela situação, né? Como é que funciona? O que pode ser indicado hoje assim como ferramenta preventiva para mudar o meu estilo de vida? Especificamente do câncer de próstata, né, que é uma doença que tem uma prevalência alta na sociedade, não existe nada definitivo no sentido de tu evitar o câncer, porque a gente ainda não sabe exatamente a origem dessa mutação. Então é difícil prevenir alguma coisa que não sabe exatamente o que causou. Mas hábitos, de modo geral, né, eles têm uma repercussão positiva, né, na saúde como um todo, inclusive na formação de cânceres. Aí a gente também tem aquela coisa, o selênio, o licopeno no tomate, mas tudo isso aí não tem uma documentação científica de que de fato resolve. Então, hábitos saudáveis, atividade física, às vezes vem, doutor, eu ando de bicicleta, né, longas distâncias, e o selim fica impactando no períneo. Isso pode causar câncer de próstata? Não. Eventualmente pode causar uma prostatite, né? Mas câncer de próstata não tem nada que documente isso.
né? Então, né, via de regra, atividades físicas, uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, com, não digo com pouco carboidrato, mas com carboidrato de qualidade, né, que aqueles hiperindustrializados, né, ultra refinados, né, quer dizer, essa farinha, ela, né, em teoria, gera um processo inflamatório crônico no organismo e eventualmente pode estar relacionado a um desfecho desfavorável para a nossa saúde. Eu gosto de fazer uma analogia com a limpeza do aquário, né? Quem já teve aquário sabe que muitas vezes os teus peixes começam a morrer e tu não sabe exatamente o que está acontecendo, porque tu já trocou a água, tu já trocou a maquininha que oxigena a água, já mudou a ração, já fez tudo e não melhora, e aí muitas vezes o que tu tem que fazer é desmontar o aquário, limpar ele todo, e aí os peixes param de morrer. Então, se a gente vai olhar as recomendações, né, para prevenção dos cânceres, né, e em geral elas são dessa maneira, né? Então, assim, é um conjunto de ações, né? Então, eu vou manter o meu peso adequado, eu vou ter uma alimentação o mais saudável possível, eu vou fazer um nível de atividade física, eu não vou fumar, eu vou evitar excesso de álcool, e aí o somatório dessas coisas é que vai me ajudar a ter uma probabilidade menor de ter um tipo de câncer, e nesse caso aqui do podcast hoje, a gente está falando do câncer de próstata. Então, manter um conceito de vida saudável integral, assim, amplo, é fundamental, né, para poder prevenir esse tipo de doença. E sobre as frequências, doutor? Fala-se em fazer os exames anuais, né, de prevenção, né? Eu tenho escutado falar, faz o PSA, aparecendo algum indício, a partir de uma determinada idade tu faz só o PSA, depois faz o PSA associado ao toque. Quais são as idades hoje? Eu sei que para o câncer de mama tem reduzido, tem sido antecipado alguns exames. Como é que está isso hoje pela Sociedade Brasileira de Urologia? A prevenção, né, ela se dá via de regra com exames, né? E aí é aquela história, a gente tem que montar um qual idade a gente tem que começar, né? A gente tem que montar um quebra-cabeça, né, de acordo com uma conversa que a gente tem durante a consulta. Quer dizer, identificados os fatores de risco, né, esse homem deve começar um pouco mais cedo. Quer dizer, com 45 anos é a idade razoável para iniciar essa prevenção, né, da detecção precoce do câncer de próstata. Homens que a gente não identifica fatores de risco, 50 anos é uma idade considerada razoável para a gente iniciar esse processo. E se tiver histórico familiar? 45 anos, a gente antecipa um pouco. Porque o câncer de próstata, ele é um câncer que vai dar lá para quinta, sexta década de vida. Então não adianta o indivíduo chegar no consultório com 30 anos para fazer a detecção. A chance de tu encontrar um problema nesse paciente, ela é ínfima, é muito pequena. Então, em níveis estatísticos de saúde pública, não se justifica tu investigar um câncer de próstata num indivíduo de 35 anos. Quer dizer, epidemiologicamente, né, tu só vai perder tempo e gastar dinheiro. Não gera impacto, né? Mas hoje em dia a gente tem um conceito de medicina de precisão. Quer dizer, o que significa isso? Que a gente vai individualizar as condutas. Quer dizer, aquele paciente que tem, né, a alta probabilidade de desenvolver, a gente vai fazer um rastreio, um screening, com intervalos menores e com limiar menor para investigar, além do PSA e do toque retal, né? A gente vai lançar muitas vezes de exames, né, genéticos, para tentar identificar o risco desse indivíduo desenvolver câncer de próstata. Então, qual é o tempo que a gente deve ter entre uma consulta e outra? Depende. Depende do teu perfil, né? Depende do profissional que está te atendendo, né? Do vínculo que tu tem com ele. Muitas vezes os pacientes ficam pipocando de médico em médico e aí não gera um histórico, não gera... Exato, tu tá conhecendo aquele cara ontem, né? Quer dizer, dentro do PSA a gente considera algumas nuances, quer dizer, não é aquele valor estrito de 5. Quer dizer, se esse indivíduo ontem tinha um PSA de 1 e 6 meses depois esse PSA foi para 3,
ele continua dentro da janela de normalidade, mas ele teve um crescimento muito rápido num período muito curto. E isso já é um indicador de problema. Então a gente acaba botando na balança e acaba, né, indicando para esse paciente uma investigação, né, mesmo com o PSA dentro da normalidade. Hoje a gente vive uma era de informação muito rápida e disponível, e aí esse exemplo é brilhante, assim, né? A gente vê como a interpretação do exame ela é muito mais importante do que a informação de que um PSA alterado tá em tal valor. Claro. Então, assim, não adianta tu saber ir lá e pesquisar no Google e dizer, não, mas olha só, o meu PSA tá normal porque ele tá 3, porque ele pode não estar normal. E aí, se não tem o vínculo, né, com o profissional e não tem essa interpretação de que, opa, mas espera aí, há 6 meses ele era 1 e agora ele é 3. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Então não adianta usar a inteligência artificial para poder puxar uma informação, ou pegar o que está no Google, ou assistir um corte de algum especialista falando no Instagram, né? Tem que ter o profissional ali te acompanhando, individualizando o teu tratamento, o teu acompanhamento de saúde, e essa interpretação, isso é só o médico que faz, né? Não existe ainda algo que possa substituir a capacidade do médico de fazer isso, né? Mudando um pouquinho já para a próxima etapa, e os tratamentos, doutor? Bom, fazendo o diagnóstico do câncer de próstata, tu vai fazer uma avaliação desse paciente. Primeiro, se ele tem status performance de suportar algum procedimento, né? Se esse indivíduo tem indicação de fato de tratar, né? A gente falou anteriormente que muitas vezes um câncer de próstata com uma baixa agressividade, ele é passível de tratamento observacional. Quer dizer, tu vai fazer o que a gente chama de vigilância ativa. Quer dizer, tu vai estar vigiando esse indivíduo, né? Vigiando o câncer desse indivíduo. Se eventualmente ele mudar o padrão de crescimento, bom, aí tu vai intervir. Por que a gente costuma fazer isso em pacientes selecionados? Porque a morbimortalidade, ou seja, a agressividade do tratamento do câncer de próstata é muito grande. Quer dizer, tu vai estar mexendo com uma área muito sensível do indivíduo. Quer dizer, tem relação com a sexualidade, né, com a potência, né, tem relação com a parte emocional muito grande e questões relacionadas com a vida social, porque esse indivíduo pode, eventualmente, perder um pouco de urina. E isso, no dia a dia, é muito desagradável, né? Então, se tu conseguir postergar uma cirurgia 6 meses, que seja, 1 ano, 2 anos, esse paciente já está no lucro. Então, em termos de tratamento, a gente tem uma gama muito grande, muito vasta de opções e várias linhas. Quer dizer, digamos que diagnosticamos o câncer de próstata. O paciente tem capacidade de suportar uma cirurgia, vamos para a cirurgia. Esse paciente talvez tenha algum receio, tenha algum problema crônico de saúde e não tolere um procedimento cirúrgico, vamos para a radioterapia. A radioterapia com chance de cura, de resolver o problema, assim como a cirurgia. Quer dizer, existe essa primeira bifurcação, cirurgia, radioterapia. E aí outras alternativas de tratamento que estão chegando, né, que é o HIFU, quer dizer, tu congela aquela próstata e elimina o tumor, né, embolização, quer dizer, é uma doença muito prevalente, então é uma doença muito estudada. Então a gente tem a cada dia mais alternativas de tratamento, mas classicamente a gente tem a opção de cura, cirurgia ou radioterapia, né? Sendo que a cirurgia, a gente aí já abre outro leque. Temos a cirurgia tradicional aberta, que é o que a gente acaba fazendo mais no SUS, por questões de logística do sistema de saúde. Cirurgia videolaparoscópica, que é uma boa alternativa, que até então era a melhor opção que nós tínhamos até o advento da robótica. Agora o robô está chegando com muita força no mercado brasileiro, quer dizer, nos Estados Unidos já está instituído que a robótica para cirurgia de próstata e de pelve como um todo ela é superior. Mas aí a gente tem que entrar na questão de custo, né, de acesso à população a esse tipo de tratamento, que ainda é muito oneroso, né, tanto para o sistema privado como para o sistema de saúde público. Então, dentro dessa realidade, a gente tem a cirurgia como uma opção de cura. E dentro da cirurgia, essas 3 alternativas. Digamos que o indivíduo operou e recidivou, que é uma recidiva bioquímica, a gente segue acompanhando com PSA. Quer dizer, aquilo que eu falei, uma mulher não tem PSA, então é 0.
O homem que fez uma prostatectomia radical, que retirou a próstata, obrigatoriamente ele tem que ter o PSA de 0. No momento em que esse PSA volta a subir, a gente considera que o câncer voltou. E aí, obrigatoriamente, a gente tem que lançar mão de tratamento. Claro, a gente vai reestadiar esse paciente, fazer exames para saber aonde que está o problema, e aí a gente tem a opção ainda de irradiar esse paciente, fazer radioterapia no sentido de resolver o problema e curar esse paciente. Quer dizer, ele tem uma segunda chance depois da cirurgia, né? Ao passo que a gente não consegue, muitas vezes, fazer uma cirurgia adequada depois da radioterapia. Digamos, o cara vai fazer radioterapia e voltou. Dificilmente ele vai ser operado. Então ele já vai para segunda ou terceira linha de tratamento com medicação. O que tem também aparecido muita coisa nova, né, de antiandrogênicos que conseguem manter esse paciente, né, sem recidiva de fato, sem crescimento do tumor por bastante tempo. Né? Quer dizer, a indústria farmacêutica pesquisa muito, né, essas alternativas de tratamento pós-recidiva, dando resultados muito promissores aí ao longo do tempo. Mudando um pouquinho agora, doutor, eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram, tá? E muitas se repetiram, você já respondeu quase todas elas, mas perguntaram assuntos fora do câncer de próstata. Uma delas, inclusive, não foi uma caixinha de perguntas, foi uma conversa de escada. Tá bem. Eu estava passando e aí encontrei uma pessoa conhecida e disse, vou gravar com o urologista, tem alguma pergunta? Ele disse, Alex, pergunta para ele o seguinte, é verdade que o Brasil é o segundo país em número de necessidades de amputação peniana devido a câncer ou outras doenças sexualmente transmissíveis? Ele disse que viu isso em uma revista, é um professor universitário que fez essa pergunta. Sim, de fato, o câncer de pênis, ele ainda é uma sombra que paira no terceiro mundo. Por quê? Porque o acesso à saúde ele é muito precário. Quer dizer, aquilo que eu falei, o homem ele fica em segundo plano em termos de política de saúde pública. E aí aquela história, o jovem, né, na puberdade não procura urologista e aí desenvolve a fimose. E ninguém trata aquela fimose. E o paciente não consegue ter acesso à parte interna da glande para fazer a higiene. Então, esse paciente é um candidato a vir a desenvolver um câncer de pênis. Porque ele não tratou lá atrás uma fimose, que é uma cirurgia simples, rápida, barata, né, e que resolve talvez um problema de saúde pública no futuro. É um câncer relacionado ao hábito de higiene. Né? Exatamente isso que ele me disse. Porque ele disse, eu li e realmente tem relação ao hábito de higiene masculina. Isso é uma coisa assim inaceitável, né, inaceitável. Flávio? A gente ter câncer de pênis porque as pessoas não aprendem lá onde deveria ter higiene. Né? Uma coisa e o tratamento, ele é devastador, quer dizer, tu vai ter que fazer uma amputação do pênis do indivíduo. Por uma situação absolutamente evitável. Quer dizer, inclusive nos congressos a gente percebe que as publicações científicas de câncer de pênis nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, elas são muito pobres. Porque não tem. Não tem, quer dizer, são pesquisas feitas no Brasil, no terceiro mundo, porque lá o homem tem acesso à saúde, quer dizer, tu identificou a fimose, que é o principal fator de risco, quer dizer, tu vai fazer a cirurgia e tá resolvido, não vai ter esse desfecho maligno. Vamos falar com português, claro, gente tem que lavar o pinto. Tem literalmente. Que lavar o pinto. Literalmente. Outra coisa que me perguntaram, doutor, minha idade tá chegando e eu tenho ido mais vezes no banheiro fazer xixi, acordo de noite, devo me preocupar? Sim, porque isso foge à normalidade. Quer dizer, no momento em que tu tem alterações de hábitos, é porque teu corpo tá, de alguma maneira, se apresentando de uma forma diferente. O crescimento benigno da próstata é geralmente o responsável, né, por alterações no hábito urinário. No momento em que a gente tem o crescimento da próstata, esse crescimento ele pode fechar o canal. E aí os sintomas urinários aparecem, né, que vão desde o aumento da frequência urinária durante a noite, que a gente percebe bastante, a força do jato, os intervalos entre as micções, a quantidade de xixi que sai, aquela gotinha que fica no canal depois que tu urina, tudo isso aí a priori não acontecia no passado e passou a acontecer agora, então esse paciente merece uma investigação.
Outra pergunta que me pediram para a gente trazer aqui é quanto a hábitos sexuais relativos à saúde masculina. Como o sexo beneficia a saúde masculina? Eu sempre digo, motor que não funciona estraga, né? Quer dizer, aquele indivíduo que não costuma ativar o sistema ejaculatório, eventualmente ele vai desenvolver problemas prostáticos, né? Quer dizer, isso está documentado em que próstatas que não são exigidas tendem a gerar problemas, desde prostatite, né, até problemas relacionados com disfunção miccional. Sim. Dentro dessa prática, me perguntaram também, foi uma pergunta de uma pessoa que gosta muito de medicina alternativa, suplementos alternativos. Prevenção de inflamações utilizando chá. Eu tô com um probleminha de urina e tá escapando, vou tomar um chá de quebra-pedra. Né? Então ele me perguntou isso aí. O uso desse, essa pessoa gosta muito dessa questão de medicina alternativa. É uma pergunta muito frequente na consulta, né? Principalmente quando a gente trata de litíase urinária, que é um outro espectro da urologia, quer dizer, é um problema muito prevalente, né, que tem fatores de risco identificáveis, e aí existe muito dessa crendice popular da fitoterapia, quer dizer, às vezes é uma herança secular, né, de medicações fitoterápicas que as pessoas usam, talvez por herança até indígena, né? O chá de quebra-pedra. Quando me perguntam, olha, eu não tenho uma opinião formada para te dizer, mas eu não desacredito, né? Porque algum motivo deve ter culturalmente para aquele chá resolver problemas relacionados à litíase, principalmente. Mas muito cuidado, né? Há pouco tempo atrás, até no Hospital de Clínicas, a gente teve algumas pessoas que foram submetidas a transplante hepático por insuficiência hepática secundário a chás que a princípio eram para trazer benefício, fizeram uma inflamação no fígado, né, devastadora, ao ponto de ter que tirar o fígado e botar um novo. Tem alguns... Então, muito cuidado nessas fitoterapias. Alguns, né, né? suplementos alimentares, inclusive industrializados, né, Flávio? Aqui a gente não vai citar nenhuma marca específica, mas que tem problemas, inclusive jurídicos importantíssimos por casos de insuficiência hepática, claro, né, de sobrecarga renal. Então eu sempre digo assim, né, quando me perguntam sobre fitoterapia, eu tenho a mesma postura que a tua. Eu não vamos dizer assim, não digo que é algo que não tenha algum benefício, né? Tem alguns fitoterápicos, inclusive, que têm estudos claro, documentados sobre benefício, mas a gente não pode substituir, né, tratamentos para doenças graves, né? E quando se fala de litíase renal, eu considero uma doença grave, porque claro, pode evoluir para uma insuficiência renal, para cirurgias grandes, né, sequelas no paciente. Então a gente não pode substituir os tratamentos que têm uma carga de estudos enorme, né, que tem validação científica por alternativas que muitas vezes a gente não sabe se vai dar certo ou não, né? Para próstata, os pacientes questionam muito a questão da semente de abóbora. Uhum. Porque doutor, eu comecei a comer a semente de abóbora e meus sintomas melhoraram. Existe o efeito placebo que a gente conhece, né? Talvez tenha algum benefício de fato, mas eu sempre digo o seguinte: se realmente funcionasse, a indústria farmacêutica estava vendendo a preço de ouro na farmácia, entende? Então é muito exatamente. Então é muito simples o raciocínio. Se realmente funcionasse, estava sendo vendido na farmácia. E efeito placebo a gente não... Às vezes, tudo, né? Às vezes a gente não para pensar que às vezes chega a 30%, né? Você vai fazer um estudo e aí, né, vai funcionar em 30% das vezes. Então é muito grande o efeito placebo. Então é por isso que muita coisa funciona. Porque na verdade não funciona. Funciona porque existe uma coisa chamada efeito placebo, né? A pessoa acredita que aquilo vai funcionar e realmente funciona. Né? Então... É nesse sentido aí que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, principalmente com as doenças graves, né? Doença grave, eu sempre gosto de dizer assim, doença grave se trata com médico. E a nossa formação é ortodoxa. Quer dizer, na residência, na faculdade, tu aprendeu a usar fitoterápicos? Não. Muito então, difícil, né? Eu vou aplicar aquilo que eu aprendi. Né? Exatamente.
Uma coisa que eu vou pedir pro Vinícius fechar o ouvido agora. Eu transito num ambiente, em geral, na verdade eu sou químico, tá? Tenho outras atividades industriais, consultoria ambiental e tal, mas eu tenho um prazer muito grande de praticar esportes. Então eu ando em academias de musculação, jiu-jitsu, judô, campeonato de guspe à distância, entende? E a gente conhece pessoas que fazem uso de anabolizantes. Qual é o risco? O risco do anabolizante... Existe dentro da urologia o que a gente chama de reposição hormonal. Qual é a diferença do uso, então? Vamos lá. Existe uma coisa chamada reposição, ou seja, tu está repondo os níveis normais daquele indivíduo que produz pouco. Diferentemente da suplementação, situação em que tu está dando além do que tu precisa. Tu está passando, né, do que tu realmente precisa. O que acontece? O anabolizante, ele vai fazer com que o teu músculo estriado aumente de volume, tu ganhe potência, massa, diminua a gordura. Os efeitos, eles são, a princípio, benéficos. Mas a gente tem que pensar que o coração também é feito de músculo. E esse anabolizante também vai agir no músculo cardíaco, que não é estriado, que é o músculo liso. Então esse músculo liso ele tem uma característica diferente. Depois que ele ganha massa, ele não consegue se desfazer daquele volume. Diferentemente do bíceps, do músculo estriado, que depois que tu para de usar o anabolizante, ele volta ao que ele era originalmente. Um coração grande, a gente vai ter uma patologia conhecida como insuficiência cardíaca. E aí a gente tem problemas muito graves. Quer dizer, quem que vai desenvolver isso, não sei. Mas no momento em que tu tá usando um esteroide anabolizante, tu tá assumindo o risco de ter problemas graves cardíacos. Ademais, questões hepáticas também a gente tem que acompanhar. Questões prostáticas a gente também tem que acompanhar. Questões hematológicas também a gente tem que acompanhar. Quer dizer, no momento em que tu inicia uma terapia de reposição hormonal, tu tem que ter um controle, né, estrito de todo o metabolismo desse indivíduo. Quer dizer, a gente vê muito pacientes que nos procuram, né, porque querem ter um filho, né, mas estão usando anabolizantes. O que o anabolizante faz no organismo do homem? Na parte do eixo hormonal agora. Não estou nem falando das questões metabólicas propriamente ditas, mas na questão da fecundidade, da fertilidade. Quer dizer, tu inibe teu eixo hormonal. Então o teu testículo vai perceber que tem muita testosterona circulando no corpo, como qualquer pessoa. Se alguém está fazendo meu trabalho, eu não preciso fazer. Então ele começa a atrofiar. Em atrofiando o testículo, tu vai parar de produzir a tua testosterona, mas também tu vai parar de produzir espermatozoide, que são as duas funções primordiais do testículo. Quer dizer, tu tá suplementando com hormônio, né? Muitas vezes a pessoa, agora eu tô fértil, agora eu tô com uma potência aumentada, e realmente aumenta a potência, né? Mas por outro lado a fertilidade diminui, porque o testículo atrofia e para de produzir células espermáticas. Tem uma porcentagem de pacientes que inibe o eixo natural de produção hormonal e nem consegue voltar depois, né, Flávio? A minha próxima pergunta era como recuperar o eixo hormonal natural. O tempo, né? Quando o paciente é jovem, a gente espera e monitora. Eventualmente, a gente pode usar estimuladores, quer dizer, o GnRH é uma medicação que a gente faz injetável, né, em intervalos regulares, para fazer com que aquele testículo volte a produzir testosterona. Quer dizer, a gente usa medicações, né, para fazer com que aquele testículo retome a atividade. Mas não é uma regra. Tem indivíduos, geralmente, que têm um pouco mais de idade, que já estão batendo seus 40 anos e querem, né, ter um filho depois dos 40 e usaram muito tempo de hormônio. Esses têm uma dificuldade maior de recompor a fertilidade, sem sombra de dúvida. Às vezes o remédio sai pior do que o... É definitivo. É definitivo. No mundo que a gente vê vivendo só de imagens, né? Então o pessoal às vezes uma coisa... investe no momento, no agora... e não prevê. E o preço às vezes pode ser muito alto. Né? Muito alto. Existe um submundo, né, de comercialização desses esteroides, que também é um perigo enorme, porque a pessoa, né, às vezes vai lá, procura o médico, e o médico, olha, não, tu não tem indicação de usar
reposição nenhuma, porque tu não tem déficit hormonal. E muitas vezes vai para um submundo de produtos que a gente não faz ideia da procedência, não tem um controle sanitário adequado, e tem muita gente que está usando hormônio que nem sabe, na verdade, o que está injetando, né? Com certeza. Pela Sociedade Brasileira de Urologia, é vedado. A gente não repõe hormônio para indivíduos que não têm indicação. Quer dizer, e a gente recebe muitas vezes, doutor, eu quero fazer um acompanhamento, quero fazer um ciclo. Cara, procura um profissional que vai te dar esse suporte. Nenhum urologista sério vai fazer esse tratamento contigo. Né? Quer dizer, existe uma patologia conhecida como DAEM, é deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Quer dizer, é o hipogonadismo, quer dizer, tu para de produzir hormônio por questões de falência glandular. Quer dizer, tem aquele indivíduo que é muito mais comum, eu tenho tireoide. Né? O que esse paciente tem? Ele tem uma falência da glândula tireoide, quer dizer, ele tem que repor com o hormônio tireoideu. O testículo, ele é uma glândula tal qual a tireoide. Uhum. Então, quando ele vai à falência, seja por questões imunológicas, por questões relacionadas à varicocele, que é uma doença muito prevalente também na sociedade, quer dizer, aquelas varizes escrotais, às vezes, fazem uma hipotrofia, quer dizer, diminuem o volume testicular e a produção dele, e aí a pessoa desenvolve, né, esse hipogonadismo, a própria cachumba, né, que o indivíduo teve lá na infância, no futuro, e que um pouco faz com que a glândula dele, né, tenha uma vida útil menor, então ele para de produzir hormônio. E aí sim a gente tem indicação de repor, né, de fazer a reposição hormonal nesse indivíduo. Né, e a gente percebe uma melhora absurda assim, na qualidade de vida, que vai desde questões relacionadas ao sono, o cara dorme melhor, aumenta a massa muscular, o humor melhora, questões cardiovasculares, pré-diabetes, tudo isso melhora, porque a gente já se deu conta que a testosterona é um hormônio importantíssimo para o sistema metabólico funcionar adequadamente. Então, passou-se a tratar esse hipogonadismo como nunca, né? Mas nem por isso suplementar. A gente vai repor. E o último assunto, mas eu acho que vai dar até o fim do programa agora, tá? Disfunção erétil. Então, hoje, com o mercado bombando de pílula azul, agora tem mais uma... Spray de Tadalafila, eu vi esses dias. Uso continuado de Tadalafila todos os dias por pessoal de musculação para... Segundo eles, a desculpa é vasodilatação. Agora também já relacionaram a prevenção de hipertensão pulmonar com o uso de Tadalafila. Que é a finalidade do remédio inicial, né? O pessoal que não conhece, assim, a indústria farmacêutica, ela trabalha tanto com o projeto original quanto se apropria dos efeitos colaterais que eles possam utilizar. Claramente. E o Viagra, inicialmente, foi um remédio para redução de pressão arterial, se eu não me engano, o tratamento cardíaco. E a Tadalafila para redução de pressão pulmonar, arterial pulmonar. É isso, né doutor? Essas medicações... Não é incomum acontecer na medicina a gente usar o remédio para uma finalidade e perceber que o efeito colateral dele é melhor do que... É mais legal. Exato. E para te ter uma ideia, o maior uso, né, desse sal, né, do Viagra, é recreacional. E não são nem pessoas que de fato têm uma disfunção erétil instituída, mas que usam para dar aquele gás. A pessoa tem uma disfunção psicológica, né? Mas também tem indicação, eventualmente, mas o pessoal tem usado de forma totalmente off-label, quer dizer, fora da bula, né? Porque realmente o efeito ele funciona. Ele é eficaz e melhora o desempenho e as pessoas usam recreativamente. Mas agora, respondendo a tua pergunta, de fato, a disfunção sexual é uma realidade, principalmente nesses dias que a gente vive dentro, né, de uma sociedade, né, de estresse, às vezes problemas com dinheiro, com família, com escola, com trabalho. Quer dizer, tudo isso gera fatores emocionais que vão ter uma repercussão no desempenho desse homem. Quer dizer, existe aquela disfunção erétil orgânica, quer dizer, que aquele indivíduo ele tem literalmente entupimento das veias, né? Tem aquele indivíduo que tem a disfunção erétil secundária a questões hormonais,
porque a testosterona ela é o hormônio da sexualidade, da libido, da ereção propriamente dita, né? E tem a questão emocional. Né? Então, quando entra um paciente no consultório, geralmente sexta-feira, às 6 da tarde. Doutor, eu sou erétil. Poxa, vamos lá. Baixando a cabeça. O amigo do amigo não, meu. Eu digo você porque é uma consulta que ela é um pouco mais longa. E voltando, é uma consulta psiquiátrica muitas vezes. Pô, o cara chega com 35 anos, né, com disfunção erétil. Qual é a chance dela ser de origem orgânica? É muito baixo. Qual é a chance dela ser de origem hormonal? Qual é a chance dela ser emocional? Toda. Então, tu tem que tratar na palavra, muitas vezes. Claro, eventualmente tu pode lançar mão de uma medicação para auxiliar e quebrar esse ciclo de fracassos. Porque cada vez que um homem vai ter uma relação e tem um insucesso, a próxima relação é potencializada. Quer dizer, tu tá liberando no teu organismo hormônios que anulam a ação da testosterona. Quer dizer, quando tu tá estressado, inseguro, preocupado, tu tá liberando cortisol, né, em níveis pequenos todos os dias. Tu tá liberando adrenalina, noradrenalina. E esses hormônios que tu libera quando tu tá estressado são os mesmos hormônios que tu libera durante uma briga. Agora, tu já pensou tu ter uma ereção durante uma briga? É impossível. Quer dizer, durante a liberação desses hormônios, o sangue ele vai pra panturrilha, vai pra pupila, vai pro coração, né? Então nunca vai pro pênis. Então, tu tratar uma disfunção erétil de origem emocional, ela às vezes é mais difícil do que de fato tu ir lá e dar um remédio, ou fazer uma injeção, ou fazer um spray, ou botar uma prótese. Porque esse paciente precisa o quê? De terapia. Né? E muitas vezes a gente tem que lançar mão de uma equipe multidisciplinar para esse indivíduo. Muitas vezes o sistema de recompensa cerebral do paciente está completamente deformado, né? E aí, aquele assunto que a gente começou no início, né, do adolescente ter uma consulta de orientação, né, quando ele começa a vida sexual dele, porque muitas vezes pega um paciente que tem aí uma disfunção erétil aos 30 e poucos anos, e aí tu vai investigar, ele assiste vídeo de pornografia o dia inteiro. Claro. E aí o padrão que ele estipula no cérebro dele de recompensa é aquele, momentâneo, né? Esse vídeo aqui tá chato, vou mudar pro outro, vou mudar pro outro. Quando vai ver, o cara não consegue ter uma relação sexual porque o padrão dele foi modificado durante anos. Né? E o cérebro, ele fica literalmente viciado em pornografia. Quer dizer, aquele indivíduo, ele, né, vai esperar durante uma relação sexual algo que não vai acontecer. Quer dizer, tu passar o dedo e vem outra parceira. Não, isso não existe. Não, pelo menos não na vida real, não. Que a gente tá, exato. Né? Isso causa uma frustração, né? Mas não é só isso, às vezes é muito maior. É aquele indivíduo que foi levado pelo tio no prostíbulo com 14 anos e teve uma péssima experiência, e isso, como eu falei lá no início, vai ter um desfecho na vida sexual dele muito grande. Né? Quer dizer, tudo está interligado, né? Isso é relativamente novo, porque eu me lembro quando a gente era adolescente, criança, o pensamento era o contrário. Não, que a gente tinha que ser exposto àquele tipo de coisa, senão tu não vai gostar daquilo ali. Né? E a gente vê que hoje o entendimento desse assunto é muito mais profundo. A sociedade evoluiu um pouco, né? Tudo evolui, mas eu não vou terminar minha piada. Acho que não. Acho que nesse momento não é bom. Doutor, então os tratamentos para disfunção erétil, além dos remédios, um grupo multidisciplinar para esse pessoal hoje que está com um pouquinho de dificuldade, vamos chamar de dificuldade psicossomática, talvez, de chegar. Mas como abordar isso? Como uma pessoa procura socorro para isso? Claro, o indivíduo vai procurar ajuda quando ele está com uma questão que não consegue resolver. Quer dizer, o cara está solteiro, precisa arranjar uma parceira e chega na hora e a coisa não acontece. Então, muitas vezes eles chegam realmente numa situação muito delicada, né, porque está gerando um problema social. Quer dizer, o indivíduo tem que, né, culturalmente falando, né, encontrar uma parceira, né, e procriar, enfim, no momento que o cara não desenvolve a atividade sexual, é um problema muito grave. Então,
primeiro tu vai ter que identificar o perfil daquele indivíduo, né? O motivo, tentar captar o motivo pelo qual ele está com aquele problema. Quer dizer, existem essas 3 possibilidades: orgânica, hormonal, psicológica. E às vezes as 3 acontecem ao mesmo tempo. Eu ia perguntar se tinha relação e como é que se identificaria, por exemplo, as fontes orgânicas. A hormonal é tratamento... A gente vai fazer uma bateria de exames, nos quais a gente vai tentar identificar fatores de risco. Quer dizer, diabetes, hipertrigliceridemia, que seja o aumento das gorduras no sangue, alterações hormonais, tabaco, né? Uma coisa importante. Hábitos de vida, né? A idade é um fator de risco, quer dizer, é que nem um encanamento de cozinha, quer dizer, de tempos em tempos tu tem que limpar, só que tu não consegue limpar as tuas artérias, então tu tem que prevenir, né? Então, parar de fumar, uso de drogas, a cocaína, ela atrapalha muito, quer dizer, muitas vezes o cara cheira cocaína há anos e tá com disfunção erétil com 45. Cara, teus vasos sanguíneos estão destruídos. Os vasos dele não tem 45, tem mais, tem muito mais, quer dizer, o tempo que ele abusou, quer dizer, tudo isso vai cobrar um preço, cigarro, quer dizer, isso não é surpresa pra ninguém, atrás do maço de cigarro tem um cara aqui, né? Ou aquele cigarrinho assim, né? Quer dizer, tanto que tem aquela piada, né? Que chega o cara pra comprar o cigarro e diz: moça, eu quero o cigarro tal ali. E ela entrega e ele olha assim: não, eu quero que ele causa câncer, não esse que causa disfunção erétil. Exato. Quer dizer, o câncer vai te matar, a disfunção erétil tu vai conviver com ela o resto da vida, né? Então, é muito complicado. E agora, linhas de tratamento. A primeira linha de tratamento é com medicação. Quer dizer, tu vai dar o comprimido, tu vai orientar esse paciente a desenvolver uma mudança nos hábitos de vida, e aí a gente precisa dessa equipe multidisciplinar. Muitas vezes com um educador físico, com um nutricionista, né, com um psicólogo, de maneira que a gente consiga, né, concatenar todos esses fatores de risco, diminuir esses problemas para esse indivíduo começar a ter uma resposta, né, orgânica. Quer dizer, no momento que tu faz uma atividade física regular, tu libera também as endorfinas, tu melhora a tua capacidade cardiopulmonar, de maneira que tu também, né, vai melhorar o teu desempenho, a tua motivação, quer dizer, a tua autoestima, de um modo geral, vai melhorar. E aí a tendência é que repercuta também na tua vida sexual. O paciente pode sair de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, né? Ele melhora a saúde, daí ele dorme melhor, daí ele tem uma relação sexual melhor, e aí isso anima ele, aí ele quer ter outra. Isso pode acontecer no casamento também, né? Às vezes o casal tá junto há muitos anos e aí entra numa rotina e aí daqui a pouco não percebe por que a coisa não tá indo bem, quando vai ver é o sexo. Tá faltando uma intimidade, tá faltando, né, um momento de relaxamento, né, às vezes até tem relação sexual, mas não é mais aquela relação sexual realmente prazerosa para os dois, né? E aí tem que lembrar, né, que tem que ser bom para os dois, não adianta ser bom só para o homem ou só bom para a mulher, tem que ter um entrosamento ali, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. A questão do conjugal, ela é importante, né? Às vezes os pacientes... A consulta, eu adoro minha especialidade, eu adoro o que eu faço, porque todos os dias que eu tenho ambulatório é uma história, os pacientes acabam se abrindo. Doutor, não é incomum acontecer, em casa não tá dando certo, mas com a outra funciona. E aí o que nos faz pensar que a disfunção erétil dele não é uma questão relacionada com problemas de circulação, de hormônio, é relacionamento. É exatamente o que tu falou. Quer dizer, como é que pode com a outra funciona e com a oficial não? Né? Então a consulta do urologista às vezes é muito divertida, porque tu acaba entrando em assuntos, né, que esse indivíduo não fala com ninguém. Daqui um pouco ninguém sabe que esse cara tem um amante, mas eu sei. Né? Então a gente cria uma cumplicidade e os pacientes acabam, né, voltando para atualizar e dizer e falar. Então, deixa eu adotar aqui. E ali a gente tem que se despir dos julgamentos. Né? Sim, total. O médico ele não tá ali para julgar se é certo ou se é errado o que o paciente está fazendo, né? Tu tem que ter um grau de desprendimento bem grande, porque nós todos temos as nossas convicções
pessoais, né? Isso é impossível não ter, mas ali tu tem que tratar o indivíduo dentro tu tem que se transportar para a realidade dele. Claro. Né? Porque ali, como médico, tu não tá ali para dizer assim, isso que tu tá fazendo é errado ou certo. Não, tu tá ali para tratar a doença que ele tem. E a queixa que eles trazem. Né? Não tem nenhum julgamento de juízo. Quer dizer... eu gosto de dizer que essa é a parte artística e humana da nossa atividade. E ele tem que se sentir à vontade de poder falar aquilo que está, né, angustiando ele. Né? E muitas vezes são questões polêmicas que envolvem homossexualidade, uso de hormônio, transgressões, enfim, e a gente escuta e tenta de alguma maneira participar e ajudar, né? Ainda sobre essa questão de impotência, mas agora invertendo, aumento de potência, me perguntaram sobre exercícios de Kegel. Os exercícios de Kegel, eles, via de regra, são utilizados para incontinência urinária e fortalecimento da pelve do indivíduo. Né? No momento em que tu fortalece a tua musculatura, tu consegue, de alguma maneira, melhorar o teu desempenho indiretamente. Mas esses exercícios, eles foram formulados principalmente para indivíduos que desenvolvem incontinência urinária, seja masculina, pós-prostatectomia radical, que eventualmente pode acontecer em um número pequeno de pacientes, ou naquelas mulheres que têm a incontinência urinária como um problema. Claro, tem alternativas cirúrgicas, medicamentosas, mas essa fisioterapia ela sempre é benéfica. A gente sempre indica fazer o Kegel, e com uma repercussão positiva também na função sexual. E a nossa, então, derradeira, como é quando acontece a andropausa? A andropausa, que é o DAEM, né, que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Quer dizer, isso pode acontecer com todo e qualquer homem. Os fatores de risco, né, são principalmente relacionados à varicocele, questões de falência hormonal por ordem imunológica, eventualmente um tumor de testículo, o cara retirou um testículo, ficou só com um e a produção diminui. Quer dizer, tudo que eventualmente pode danificar o uso de hormônios, tudo que pode danificar os teus eixos hormonais e a tua produção intrínseca de hormônio pelo testículo podem eventualmente evoluir com essa deficiência. Quer dizer, eu tenho pacientes de 80 anos que têm uma testosterona de 850, né, e tem uma vida sexual ativa, enfim. Ou seja, o cara tem 80 e nunca entrou na andropausa. Nunca. Quer dizer, é uma característica particular de cada indivíduo, né? Ao passo que tem homens que com 45, 50 anos já começam a desenvolver essa deficiência em produção. E aquilo que a gente falou anteriormente. Identificado o problema, né, e geralmente é uma síndrome, quer dizer, problemas de sono, de humor, perda de massa muscular, pré-diabetes, síndrome metabólica, tudo isso aí, né, em disfunção erétil, que geralmente é o motivo pelo qual eles vêm. E aí tu começa a reposição hormonal, né, com hormônio sintético, e o paciente volta 3 meses depois, que a gente costuma fazer trimestral, né, as doses, o paciente volta com um sorriso de orelha a orelha, assim, uma coisa absurda, né, como essa resposta é positiva, quer dizer, o cara voltou ao normal. Então isso é a deficiência androgênica. É claro, tu tem que fazer todo esse controle, né, com PSA, com hemograma, com função hepática, com açúcar, né, e aí é um programa de reposição. E o paciente, via de regra, casa com esse programa, porque depois que tu começa a repor, tu não vai querer parar, né, porque tu parou de usar, cara, tu vai voltar a não produzir, talvez menos do que tu produzia antes. Então, já está nos guidelines, né, que esse tipo de tratamento é definido, né, e bem empregado ele vai trazer benefício, né, para uma gama muito grande de homens aí que estão com essa deficiência. Então tá. Dr. Flávio, muito obrigado. Eu queria te pedir uma última coisinha agora. Agora não é pergunta. Recadinho para nosso público aqui naquela câmera ali, por favor. De novo, o Novembro Azul ele é uma data especial, né, dentro da comunidade, e não digo no Brasil, isso é um movimento mundial, né, que tomou proporções gigantescas, né, tal qual o Outubro Rosa. E a importância principal desse movimento é que o homem se conscientize
de que os cuidados com a saúde são fundamentais para a gente manter uma qualidade de vida e uma longevidade, que é o que todo mundo quer. Pessoal, então, muito obrigado por nos assistir nesse episódio especial aí do Outubro Azul com o Dr. Flávio Aranovich. Vini, obrigado. Novembro Azul, eu tô um pouquinho atrasado. O mês mudou hoje pra mim, literalmente. É verdade, é primeiro, cara. Hoje a gente tá gravando em 1º de novembro, então pra vocês entenderem a importância, e ontem foi dia 73 de outubro, então... É verdade. Que medo aí, logo, né? Meu Deus, não acaba nunca. Então eu queria agradecer ao Vini, ao Vitor, que operou nossa mesa aí, aos nossos patrocinadores Mais Verde Gestão Ambiental e Clínica Cirúrgica Sapiranga. E pedir para vocês, não esqueçam de compartilhar nosso conteúdo, nossos reels, nossos vídeos, nossos shorts. Clica no sininho ali para seguir a nossa programação e saber todas as novidades. Quinzenalmente um programa novo para vocês. E um grande abraço.